Tóxica eu? Não, imagina, né, minha amada? Todo mundo é tóxico. Só você, o alecrim do campo que não foi semeado, que não é tóxica. Será mesmo? Oi pessoal, eu sou a Natália Alves e eu tô aqui pra falar pra vocês sobre como eu, durante muito tempo, fui uma pessoa tóxica. Porque agora tá se falando muito sobre isso, né? Fulano é tóxico, isso me dá gatilho, sobre empatia, sobre respeito ao próximo. E eu acho muito importante que essas pautas estejam em voga, eu acho muito importante que as pessoas falem sobre isso. Mas mais importante do que apontar e julgar os outros que você considera tóxicos, o importante é você entender primeiro, olhar pra si e entender se você tá sendo uma pessoa tóxica. Bom, como eu sempre fui uma pessoa muito expansiva, muito explosiva, uma pessoa que demorou bastante mesmo pra amadurecer, eu fui uma pessoa que tomei muita porrada da vida, eu perdi amizades, eu perdi relacionamentos, eu perdi muita coisa por causa do meu jeito explosivo de ser. Embora eu nunca tenha sido uma pessoa falsa, nunca menti, sempre fui muito leal, muito amiga, muito parceira, e eu sempre esperava isso muito das pessoas, então eu depositava muita expectativa nas pessoas. E eu acreditava que o modo como elas tinham que agir era o modo como eu idealizei, era o modo como eu achava que elas tinham que agir. Só que primeiro, pra começar, ninguém nasceu, ninguém tá aqui no mundo pra suprir as suas expectativas. A outra pessoa não tá aqui pra servir aos seus interesses, ao que você acha certo. Claro que isso não quer dizer que você tem que aceitar toda forma de... todas as pessoas como elas são. Tem pessoas que vão ser de uma forma que não vão te fazer bem. E aí você se afasta pela sua saúde mental. Só que ao mesmo tempo, você também não pode cobrar uma perfeição da outra pessoa. Uma perfeição que nem mesmo você tem. E durante muito tempo foi isso que eu fiz. Eu estava inserida em grupos de amigos e eu sempre queria atingir, atacar o elo mais fraco, a pessoa mais fraca, a pessoa mais frágil, para poder me sentir melhor. Então eu menosprezava aquela pessoa, isso inconsciente, tá, gente? A pessoa que é tóxica, muitas vezes ela não percebe o que ela tá fazendo, ela acha que ela tá super na razão. Então, às vezes, quando você vê uma pessoa tratando de uma outra forma que humilha, que machuca, dá um toque, fala: fulano, você já percebeu que você faz isso e que isso não é legal? Porque às vezes nem a pessoa percebe. Eu perdi um grupo inteirinho de amigas porque eu não percebia que eu cobrava delas uma perfeição que não existia. Eu cobrava delas um tipo de atitude que fui eu que idealizei na minha cabeça que elas deveriam agir assim ou assado, entendeu? Então era uma cobrança, era uma coisa que não tinha necessidade. Quando você deposita suas expectativas numa outra pessoa, seja namorado, seja filho, pai, mãe, amigos, quando você deposita essa necessidade de controlar a vida do outro, você é uma pessoa tóxica, você está sendo tóxico com aquela pessoa, embora você possa ter milhões de qualidades. Cara, mas eu sou amiga, eu sou parceira, eu sou fiel, eu sou leal, mas se você tá fazendo aquela pessoa se sentir mal de alguma forma, então é momento de você rever seus pensamentos, rever como você tá agindo. E muitas vezes eu acredito muito nisso. Pessoas machucadas machucam pessoas. Então eu não acredito que existem pessoas ruins, sim, mas eu acredito muito num ciclo vicioso que ninguém acaba se curando no meio disso, porque a pessoa tá machucada, ela tá machucando outras pessoas. A pessoa que tá sendo machucada, ela simplesmente não consegue conversar com aquela pessoa e assim fica um ciclo que parece interminável. Então o diálogo é sempre a melhor opção. Conversar com aquela pessoa: olha, você tá tomando umas atitudes que eu não tô achando legal. Às vezes aquela pessoa não vai entender. No meu caso, por exemplo, precisou todo mundo se afastar de mim daquele grupo de amigas, precisou todo mundo me virar as costas e todo mundo falar que não tinha mais como lidar comigo, para eu poder colocar a mão na consciência e falar: cara, será que essas minhas atitudes realmente são legais? Será que essas pessoas realmente têm obrigação de ser assim ou assado porque eu quero que elas sejam? A gente precisa entender que cada pessoa é um universo. Cada pessoa tem a sua particularidade. Todo mundo tem seus defeitos e suas qualidades. Não cabe a você ficar apontando isso, sabe? Outra coisa também, mas isso eu nunca fiz, por exemplo, mas já fizeram comigo. Pessoas que menosprezam as suas conquistas o tempo inteiro. Pessoas que estão sempre dizendo pra você que, mas você teve sorte com isso. Mas isso aí qualquer criança faz. Então, assim, às vezes você fala brincando, mas aquilo pode ter um peso muito dolorido pra pessoa, pode ser muito doído pra pessoa, porque às vezes é uma conquista que ela teve e que você
simplesmente menosprezou. Muitas das vezes as pessoas que fazem isso são pessoas que realmente sentem uma certa carência, sentem uma certa necessidade de estar diminuindo o outro para poder se sentir bem. Então, se você consegue identificar no seu comportamento atitudes que não são positivas para as outras pessoas, vale muito a pena você rever os seus conceitos. Se você é uma pessoa que não pede desculpas, eu sempre fui uma pessoa que durante muito tempo eu era muito orgulhosa, eu não pedia desculpas porque eu achava que aquilo feria o meu ego. E quando eu aprendi a pedir desculpas, a pedir perdão mesmo, a reconhecer que aquilo não tinha sido legal da minha parte, parece que é um peso que você tira dos seus ombros, sabe? Não é legal bater na tecla do não, mas eu sou assim, fulano tem que me aceitar. Não, gente, ninguém tem que aceitar nada de ninguém. Se às vezes o seu comportamento faz mal a uma pessoa, a pessoa não tem que aceitar nada. A pessoa tá no direito dela de ir embora. Ela tem razão em proteger a saúde mental dela. Eu conheço pessoas que batem na tecla tipo, não, mas eu sou assim, eu não vou mudar, eu tenho personalidade forte. Às vezes a sua personalidade forte tá machucando outras pessoas. Porque existem pessoas que às vezes não têm uma personalidade tão forte, são mais frágeis, e você tá simplesmente cavando um buraco para aquela pessoa se enterrar. Então tome muito cuidado quando você for falar alguma coisa, quando você for expressar a sua opinião em relação a alguma coisa, toma cuidado com as palavras que você vai usar, vê se aquilo vai machucar ou atingir a pessoa de alguma forma. As pessoas não são seus inimigos. Principalmente amigos, namorados, familiares, essas pessoas não são seus inimigos. Você pode dialogar decentemente com elas, sem precisar ofender, sem precisar atacar. Hoje em dia, ainda tem um relacionamento na minha vida que eu tenho consciência de que eu preciso melhorar. Que eu tenho consciência de que eu preciso melhorar com essa pessoa de alguma forma. Que é uma pessoa que eu deposito muita expectativa de perfeição e de agir como eu agiria em determinadas ocasiões. E eu sei que eu não posso cobrar isso dessa pessoa, porque ela é uma pessoa totalmente diferente de mim. Ela tem a personalidade dela, a história de vida dela, a criação dela, as coisas dela. E eu tenho outra coisa, embora a gente se goste muito, eu não posso exigir que essa pessoa faça as coisas da forma como eu faria. Então essa é uma relação que até hoje eu ainda tento me aprimorar e voltar atrás em certas coisas que eu falo, porque a gente machuca com palavras, né? A gente machuca quando a gente menospreza as conquistas da outra pessoa, a gente machuca quando a gente procura outra pessoa só por interesse, a gente machuca quando a gente acha que aquela pessoa tem que ser como a gente quer que ela seja. A gente precisa ter muito esse olhar pra dentro, a gente precisa muito entender por que a gente toma essas atitudes com algumas pessoas, né? Por exemplo, eu tenho uma pessoa na minha vida que ela critica todos os meus relacionamentos. Todos. Todas as pessoas que chegam perto de mim, que eu tenho algum envolvimento, a pessoa não presta. A pessoa não serve. E isso durante muito tempo me sufocou muito. Isso durante muito tempo me fez parar e pensar assim, caraca, mas... meu Deus, será que sou eu que não sirvo para essas pessoas? Essas pessoas, eu só consigo encontrar gente ruim na vida. Então toma cuidado também com certos conselhos que você para escutar, porque às vezes a pessoa é uma pessoa que está frustrada em determinada área da vida dela e ela acaba passando isso para você. Ela acaba dizendo que é sua culpa, que é você que não sabe escolher bem, né? Às vezes essa pessoa não quer te ver feliz de alguma forma. Então tem que tomar muito cuidado com os conselhos que a gente escuta de pessoas que a gente gosta, que a gente considera, que a gente tem na nossa vida, mas a gente sempre tem que ter consciência do que a gente quer. Do que a gente quer, de quem a gente quer na nossa vida, pra gente poder não ficar sempre sambando, escorregando de um lado pro outro e com a saúde mental indo pra casa do... Esse vídeo é pra você fazer uma reflexão em relação ao quem você tem sido com as pessoas, o que você tem passado para essas pessoas, de que forma você tem agregado na vida dessa pessoa. Você elogia seus amigos, você está sempre presente para os seus amigos, você está sempre disposto a ajudar as pessoas. Não que você tenha que ser assim 24 horas por dia, mas se você não é uma pessoa presente, se você não é uma pessoa que elogia, se você não é uma pessoa que se declara para as outras, que fala, poxa, eu te amo, eu tenho orgulho de você, conta comigo, você não tem como esperar isso dos outros. Você não pode ficar sempre sentado esperando que as pessoas vão fazer isso por você. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa ser a pessoa que
olhou pra dentro de si e mudou, porque só assim as relações vão mudar. Enquanto a gente continuar apontando o dedo pras pessoas falando, mas fulano é tóxico, mas fulano faz isso, mas fulano faz aquilo, e não perceber que a gente também muitas vezes tem esse tipo de atitude, vai tudo continuar a mesma M, gente, não tem jeito. E a gente vai continuar apontando o dedo pras pessoas e vai continuar dizendo que o erro tá nos outros, quando muitas vezes o erro tá na gente. Então, pensa nisso, que eu tenho pensado bastante desse lado de cá. Dá o seu joinha, se inscreve e diz aí o que você achou do vídeo. Um beijo!